Bem, seja bem-vindo mais uma vez. Que alegria poder mais nesse momento sagrado, né, poder estudar a palavra do Senhor. Olha, eu estou muito feliz. Agradeço imensamente a tua presença aqui comigo. Desejo assim que Deus continue te abençoando ricamente. Se você está aqui pela primeira vez, seja sempre bem-vindo. Que os conteúdos, as mensagens aqui proferidas venham alcançar o teu coração e que tu venha se sentir muito fortalecido. Que a palavra do Senhor não chegue vazia, mas que ela chegue de uma maneira simples, de uma maneira suave, porém muito poderosa. Porque hoje, nos tempos que vivemos, como nós precisamos da mensagem, a mensagem divina, a mensagem de Deus. Olha, a situação está muito difícil cada vez mais, mas tenho certeza que Deus tem grandes planos, tanto para mim como para você. Basta a gente permanecer firme nesse propósito. Por isso, meus amigos, meus irmãos, por favor, não passa o vídeo. Vamos, né, dar um apoio aí, vamos assistir todo ele. Eu acredito assim que você não vai se arrepender. O assunto de hoje, ele é muito importante. Todos eles são, né? Na realidade todos. Mas hoje eu vou falar assim sobre arrependimento, conversão. E esse é um assunto assim que, analisando de uma maneira geral, as pessoas não gostam muito não. Porque é muito fácil seguir a Jesus fazendo as minhas coisas, vivendo do meu jeito, sendo assim uma pessoa livre, né, liberal, e ao mesmo tempo eu creio em Jesus, estou perdoado e um dia eu vou estar no céu. Só que a palavra de Deus, ela não ensina dessa maneira. A palavra de Deus nos ensina que há uma mudança. No momento que eu permitir que Jesus entre em nosso coração, o que vai acontecer? A gente muda nossas atitudes, a nossa maneira de ser. Se a pessoa era brava, ela passa a ser mansa. Se a pessoa era desonesta, passa a ser honesta. Se a pessoa era mentirosa, ela passa a falar a verdade. Se a pessoa gostava de enganar as pessoas, ela passa a ser real, ela passa a ser sincera e honesta com ela mesma. Então, a palavra de Deus, ela muda o coração do ser humano. Mas para que essa mudança sempre aconteça, a gente tem que aceitar, né, os ensinamentos espirituais, o que Deus tem para nos oferecer. Que, meus amigos, eu estou na igreja, mas vivo minha vida do meu jeito. Será que eu vou entrar no céu? Será que é assim que Jesus vai me preparar para uma vida eterna? Para viver uma vida eterna diferente do que esse mundo ele me oferece? Com certeza não. Aqui na terra nós temos que aprender a viver um pedacinho do céu. Ou seja, aqui é o início de eu me harmonizar, estar em harmonia com as coisas celestiais. Ou seja, lá no céu não vai ter engano, não vai ter mentira, não vai ter desonestidade. Lá no céu não vai ter malandragem, né? Lá no céu não vai ter falcatrua e essas coisas que esse mundo oferece. Não vai ter coisas que a gente muitas vezes acaba falhando, errando. A gente está num processo de mudança, de melhoria. Estamos num crescente espiritual para cada dia ser melhores pessoas, né? Filhos amados do Senhor. Então a gente precisa, né, ter um diferencial de vida. E esse assunto, ele fala sobre arrependimento. Você sabe que a primeira parte que acontece na vida do ser humano, quando ela entende o chamado de Jesus, o toque divino, o toque do Espírito Santo, ela sente uma tristeza pelos atos cometidos. Isso é o verdadeiro arrependimento. Traduzindo, arrependimento é tristeza pelos pecados, tristeza pelos atos cometidos. Daí, o momento que eu me arrepender, o que eu vou fazer? Eu vou confessar a Jesus, falar a Ele, né? Lá no meu quarto, como eu estou aqui no meu quarto, eu vou confessar a Jesus: Senhor, eu falei nisso, eu falei naquilo, eu preciso mudar, eu sei que eu tenho errado muito nas minhas maneiras de agir. E a gente confessa por quê? Porque o nosso coração está machucado. E aí Jesus, ele perdoa, ele esquece e ele trabalha na vida do ser humano para ser uma nova pessoa. Só que isso é um processo, não é só isso aí que basta para ser salvo. A salvação envolve muito mais do que isso. É arrependimento, confissão, e aí vem o processo de uma conversão. Ou seja, a pessoa começa a mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de se portar diante da sociedade.
a sua maneira de se portar com a sua esposa, ou com seu esposo, com seus filhos, a maneira de se portar com os irmãos da igreja. Enfim, todo contato pessoal, ele tem uma maneira diferente. E isso aí chama a atenção das pessoas. Porque estar na igreja, a ser bonzinho na igreja, sorridente, cortês, educado, isso é um detalhe. Mas tanto você como eu, nós vamos demonstrar nossa espiritualidade no dia a dia. Conversando com as pessoas, entrando em contato com o nosso semelhante, trabalhando com as pessoas. Aí a gente vai de fato mostrar se nós estamos passando por um processo de mudança, de transformação, ou a gente continua ainda no 0 a 0. Não saímos do 0 a 0, não saímos daquele empate. E nós precisamos, né, melhorar a cada dia. Mas a palavra de Deus aqui, ela é maravilhosa, né? E a palavra de Deus, ela tem uma receita muito importante para aqueles que querem ir para o céu. Mas antes de eu abrir a palavra, eu vou perguntar para você, meu querido amigo, meu querido irmão, você quer subir para o céu? Você tem um desejo assim do fundo do coração de um dia morar nas mansões celestiais e um dia estar ali com Jesus, com os nossos grandes heróis da fé, com os grandes patriarcas, com os nossos entes queridos? Teve um outro vídeo que eu falei, né, quem sabe a nossa mãe, nosso pai. Eu perdi meu pai, minha mãe, tenho meus irmãos, tenho só um que acima de mim que está vivo ainda, né? O nome dele é Darcy Elias Descove. Pelo nome praticamente ninguém conhece aí em Frederico Westphalen, né? O apelido dele é um apelido singelo, né? O apelido dele é Cafuné, olha só. Mas todo mundo conhece por Cafuné, né? Então eu só tenho ele acima de mim. E o restante tudo já foi. Nós somos entre 10. 5 morreu, eu era pequeno. Eu nem existia ainda. Eu sou o último da casa. Estou com meus honrados 52 anos. E o restante foi indo. Foi indo. Agora tá só eu e ele. Mas naquele dia, meus queridos irmãos, eu com certeza, em nome de Jesus, eu quero dar um abraço na minha mãe. Nossa, minha mãe, né? Minha mãe sofreu muito na vida. Meu pai foi embora. São coisas que Deus vai fazer o julgamento. Mas a minha mãe lutou muito. Sofreu muito num tempo difícil. Onde que trabalhar por dia, trabalhar para ganhar o pão de cada dia com extrema dificuldade. E ela me ensinou grandes valores. E eu louvo o nome de Deus porque foi Deus que colocou ela na minha vida para me orientar. Então eu quero dar um abraço à minha mãe, nos meus irmãos, nos meus amigos que já se foram. E eu acredito que você também vai querer passar grandes momentos, né? Aliás, não é só momento, é eternidade junto com os teus entes queridos. Mas para nós chegarmos lá, nós temos que fazer uma entrega diária. E outra coisa, nós temos que selar a nossa vida com Jesus. E um dos pontos fundamentais, além de crer, além de dizer, olha, eu pertenço a Deus, pertenço a Jesus, nós temos um ponto crucial. Olha, aqui no livro de São João, capítulo 3, tem uma história interessante entre Jesus e Nicodemos. Olha só, a partir do verso 1, o verso 1 até o verso 6, ele é um pouquinho longo, mas eu vou ler para você entender bem, que é de grande importância. Isso aqui, meus amigos, meus irmãos, vamos dizer assim, o que é um pilar da salvação, tá? Olha só, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um grande líder, né? Um grande líder dos fariseus. E diz mais ali, ó. Um dos principais dos judeus. Verso 2. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. E diz mais, ó, se Deus não estiver contigo. Verso 3. A isso respondeu Jesus. Agora as palavras de Cristo, olha só. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, né? Curioso, né? Mas como nascer de novo? Olha que eu quero ver a resposta. Olha o que Jesus disse ali. Aliás, como Nicodemos pedindo para Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Olha que situação, né?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E o verso 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Olha só que interessante. Eu vou ler de novo aqui. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Meus amigos, meus irmãos, pessoas que estão me assistindo nesse momento, o que aconteceu ali nesse diálogo? Nicodemos, ele ficou impressionado com o que Jesus fazia. Ele pensou assim, não, mas isso não é normal, Jesus é especial. Ele não poderia fazer isso, não é da parte de Deus. Alguma coisa diferente tem, e ele foi ter com Jesus. E tendo com Jesus Cristo, ele deu a direção da salvação. Ele deu as diretrizes, como a pessoa deve iniciar a sua caminhada para viver na eternidade. Aí ele disse, olha, tem que nascer de novo. Nicodemos pensou, não, mas então eu vou ter que voltar de novo? Mas não era isso, né? Tem que nascer da água e do Espírito. Olha só, todos nós temos um nascimento. Né? Eu tive, você teve nascimento carnal para viver nesse mundo. Mas nós temos que ter um nascimento espiritual para viver lá no céu. E esse nascimento espiritual é semelhante a um casamento, sabe? Vamos fazer uma comparação aqui, ó. O namorado, a namorada, e ela pede para ele casar, e quando chega na hora do casamento, ele diz, não, casamento não. Eu te amo, eu te quero, vou fazer você feliz, eu estou aqui para te ajudar, mas não me fale em casamento. O que você pensa? O que essa namorada vai pensar do namorado, né? O que ela vai pensar? Ele não quer um compromisso sério com ela. Não quer um compromisso. Então, o batismo é semelhante a um casamento. O casamento não pode ser escondido, ele é público. E também, o batismo é público. E a partir daquele momento, a pessoa é inscrita no livro da igreja e depois é inscrita no livro da vida. E outra coisa, o batismo é para o arrependimento dos pecados. Para te ter uma ideia, como é que uma criança vai ter consciência do arrependimento, da confissão? Não, o batismo a pessoa tem que ter ciência, tem que estar ciente de que ela é pecadora e que agora ela quer tomar uma direção diferente desse mundo. Ela quer se preparar para um dia viver a eternidade com Deus lá no céu. Olha, aqui no livro de São Mateus capítulo 3, a partir do verso 13 até o 15. Olha só o que diz ali para nós, ó. Isso aqui é um exemplo clássico. Exemplo daquele que não precisava ser batizado. De um homem que nunca cometeu nenhum pecado. Um homem puro. Diz ali, ó. A partir do verso 13. O batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. E o verso 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Uma pergunta. Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu e batizou. Então veja bem, ó, Jesus deu o exemplo para que nós seguíssemos o seu exemplo. Jesus não precisava ser batizado, mas ele deu o exemplo para que nós fôssemos também batizados. Tanto é que o João Batista ele disse: mas eu é que careço, eu é que preciso, e tu vens a mim? Aí Jesus disse: não, tem que cumprir com a escritura, cumprir com a justiça. Então veja que isso aí é um pilar espiritual, é uma doutrina bíblica e precisa ser cumprido. É lógico que se a pessoa não tem oportunidade, a pessoa está numa situação tipo assim, está enferma, está no hospital, não tem outra solução, naturalmente Deus vai salvar ela. Mas se eu tenho oportunidade de tomar uma decisão espiritual e eu me nego, eu não quero demonstrar publicamente que a partir daquele momento eu vou viver uma vida com Jesus, aí é uma situação complicada. Porque a Bíblia diz também lá lá no livro
Deixa eu ver um pouquinho aqui. Lá no livro de São Marcos 16:16, diz ali: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então veja bem, ó, o batismo ele faz parte da vida do cristão. Não adianta eu aqui alimentar a ideia de alguém dizendo assim, não, basta tu crer e tá tudo bem. Não, nós temos exemplo do próprio Jesus, exemplo de Nicodemos, Jesus falando para Nicodemos. E outra coisa, lá no livro de Atos, né, 2:38, Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos pecados. Então, o perdão dos pecados, ele precisa passar pelo processo do batismo. E sendo assim, a pessoa vai poder um dia viver a eternidade no céu. É como eu disse antes, né? O ladrão da cruz, né? Ele não teve oportunidade. Ele estava ali, não tinha outra situação. Ele também foi salvo por circunstância. Mas se nós temos a oportunidade, por que não entregar o coração a Jesus? Por que nós não selar a nossa vida com Jesus? Eu sei que de repente eu posso estar machucando a tua doutrina, posso estar ferindo os teus ensinamentos, a tua crença. Eu peço perdão por isso, mas eu tenho uma base bíblica e a palavra de Deus, ela é clara quanto a isso. Eu peço desculpa, peço perdão mesmo. Mas a intenção minha aqui não é atirar pedra em ninguém, é não machucar ninguém, é falar as coisas de acordo com a palavra do Senhor. Mas pesquisa, analisa. O batismo é para o perdão dos pecados. Uma criança, ela não sabe, ela é inocente, ela não sabe, ela nem confessa os pecados. Ela não sabe se está pecando ou não. A vida dela quem é o responsável é os pais. Mas a pessoa depois que tem consciência daquilo que está falhando e daquilo que tem que mudar, aí então ela pode tomar uma decisão espiritual. Querido amigo, querido irmão, que Deus te abençoe. Me perdoe se você ficou um pouco machucado, um pouco sentido de ouvir essas mensagens aí. Se tu tá aqui comigo até os 17 minutos, é porque tu se interessou pelo assunto. E Deus vai te compensar, pode ter certeza. Só que chega um momento na vida que a gente precisa falar algumas coisas. Com amor, com carinho, mas é necessário. Porque o arrependimento é mudança de vida. A conversão é mudança de vida. Né? E a gente precisa ter uma nova vida. Não dá para crer em Jesus e continuar vivendo a vida dissoluta, sem os seus ensinamentos, sem a sua direção. E o batismo faz parte. A partir daquele momento, quando a pessoa toma a decisão pelo batismo, ela está declarando publicamente que a partir de agora, eu vou viver uma vida para Deus, para Jesus, e me preparar para aquele grande encontro com Cristo nas nuvens dos céus. Tá bom? Um abraço para ti, que Deus continue te abençoando e muito obrigado por estar aqui comigo. Desejo do fundo do meu coração que Deus derrame grandes bênçãos na tua vida, que tu seja muito, muito, muito feliz.